Tempus Fugit. Essa é uma história sobre o tempo, ou melhor, da contagem do tempo e como a gente é afetado por isso, especialmente na passagem do ano. Antes pedimos que deixe o seu like e subscreva o canal, senão você se esquece. Esse é o momento do ano em que nos afundamos numa enxurrada de remorsos e de listas de promessas que nunca cumprimos. Mas é sempre bom fazer uma paradinha para pensar. A história de hoje envolve gente misteriosa e discussões que valem a pena assistir. Afinal, tempus fugit, o tempo voa. Traduzindo mais corretamente, o tempo foge, como disse o poeta romano Virgílio. E é por isso que vamos contar a história de hoje. Vamos lá? Era uma vez um lugar que ninguém sabia onde ficava. Tudo o que sabemos é que era uma grande sala mística, com uma única e imensa porta, e a luz era azulada e amarelada. Havia um monte de objetos antigos e uma mesa enorme, com cadeiras de encostos compridos que pareciam esperar os ocupantes. Lentamente a porta se abriu e por ela entraram vultos imponentes, no meio de uma fumaça que cheirava a incenso. Aos poucos todos se sentaram. Depois de alguns instantes, um dos vultos se levantou, balançou um sino e começou a falar. Era o mestre grego Hesíodo, falando numa língua atemporal e universal que todos podiam entender. Caros mestres, como combinado, cá estamos para discutir como deve ser a contagem do tempo no planeta Terra. Há necessidade de uma padronização, pois as confusões que reinam por lá não podem continuar. Trago-vos a proposta de usarmos o calendário solar que nós, os gregos antigos, desenvolvemos. É um instrumento de precisão incomparável, baseado no movimento dos astros. Não vejo por que não tem sido usado por todos. Peço a vossa consideração. Assim falou e voltou à sua cadeira. Lá também estava o representante dos antigos egípcios. Era uma entidade fulgurante, nada mais que o deus Horus, que tocou o sino e pediu a palavra. Caros gênios, todos sabem que nós, os antigos egípcios, somos orgulhosos de nossa história. Levamos muitas inovações para a humanidade, especialmente o nosso calendário solar, que sempre funcionou bem, pois acreditamos que os movimentos dos astros têm poderes divinos. Foi um calendário que muito nos auxiliou no desenvolvimento de nossa invejável agricultura. Portanto, é o mais indicado para uso geral. Conto com vosso apoio. O sino tocou outra vez e a luz dirigiu-se para outro vulto. Dessa vez feminino, a deusa etrusca Nortia, da fortuna e do destino. Disse ela: prezados mestres, o povo etrusco deixou um legado de espiritualidade e conexão com a natureza. O nome calendário usado na Terra provém de calends, uma palavra etrusca depois utilizada pelos romanos. Era um calendário lunar, pois acreditamos na correta periodicidade dos ciclos da Lua. Temos toda a autoridade para pedir que ele seja o padrão para a Terra. Dito isso, sentou-se. O som do sino partiu de outro lado, tocado por uma figura elegante cujas vestes lembravam os antigos romanos. Era o próprio Rômulo, irmão de Remo, um dos fundadores de Roma. Suas palavras foram fortes. Amados, é notório que os romanos são até hoje reconhecidos por seu pragmatismo. Nosso calendário foi baseado na Lua, como o dos etruscos. Ele nos legou uma grande organização, especialmente depois de seus aperfeiçoamentos. Só foi substituído devido à queda do nosso longo império, um dos mais importantes do mundo. Portanto, o nosso sistema deve ser o escolhido. Façamos o correto. No lado oposto da mesa estavam dois representantes do povo maia, considerados mais antigos daquela civilização: Tepeu e Gucumatz. E foi Gucumatz que tocou o sino e pediu a palavra.
Admirados mestres, não é segredo para ninguém que nós, os maias, ficamos famosos pela complexa compreensão que tivemos do tempo. Nosso sistema se baseou nas diversas civilizações mesoamericanas que estudaram os ciclos cósmicos e o movimento dos astros. Acreditamos que cada ciclo do tempo traz oportunidades de crescimento espiritual, sendo o que a Terra mais precisa. Por isso, é o calendário maia o mais indicado para a adoção mundial. Uma entidade com aspecto austero tocou o sino e pediu para falar. Era Moisés, que falava em nome dos hebreus. Teria sido ele, Moisés, quem recebeu as lições diretamente de Deus para fazer a contagem dos dias e dos meses. Assim disse o profeta: Meus amigos atemporais, o calendário hebraico ou judaico é de uma beleza e eficácia incomparáveis, pois junta os aspectos solares e lunares. Ele rege uma tradição religiosa que perdura pelos tempos e ainda é usado pelo povo judaico. Nossa gente acredita que o tempo é sagrado. Por ser um calendário vivo, fica a minha proposição para seu uso global. Duas entidades ainda não haviam falado. Quando parecia que já seria aberta a votação, o monge Dionísio, criador do calendário cristão, tocou o sino e levantou-se. Irmãos, no século VI criei o calendário cristão a pedido do Papa Gregório XIII. Sempre acreditamos que o tempo é linear e por isso o calendário gregoriano segue um plano divino. Quando Jesus desceu à Terra, o impacto de suas palavras foi tão grande que passamos a contar o tempo como antes e depois do seu nascimento. Nosso método corrigiu os erros do já excelente calendário juliano, que era usado antes. Por isso, o gregoriano é o calendário mais utilizado no mundo, e a lógica nos diz que esse deve ser o padrão. Apenas uma entidade permanecia calada. Os outros olharam para ela, ansiosos para que nada mais houvesse para ser dito, mas o vulto tocou o sino e pediu para falar. Era o representante do calendário islâmico. Os membros do concílio logo o reconheceram e o mestre começou por se apresentar. Admirados participantes desse concílio, sou Hazrat Umar bin al-Khattab, criador do calendário islâmico, que teve início com a Hégira, a fuga do profeta Maomé para Medina. Trata-se de um calendário lunar eficiente, ótimo para marcar festividades, reforçar a devoção a Deus e impulsionar o progresso. Acredito humildemente que pode estar a serviço de todos. A votação iria iniciar logo após um breve intervalo, tudo muito calmo e organizado, nada parecido com algumas assembleias terrenas. Fim do intervalo, a imensa porta abriu-se outra vez. Todos ficaram admirados, pois a porta nunca era aberta no meio de um concílio, ainda mais para a entrada de uma pessoa que não era exatamente um líder e nem seguidor de nenhuma religião, nem mesmo um calendário ele criou. Era o cientista Albert Einstein quem entrava na sala. O genial físico parecia um pouco confuso e não se sentou em nenhuma cadeira, mas acenou para o grego Hesíodo, que coordenava a reunião. Hesíodo o saudou e, também um pouco atrapalhado, perguntou o que Einstein desejava, no que o cientista respondeu: Meu ídolo Hesíodo, meus queridos e admirados mestres, que honra! Uma voz me avisou, na dimensão em que resido, que esse concílio estava acontecendo em algum ponto do universo. Ela mandou que eu aqui comparecesse para vos explicar o que concluí na Terra sobre a passagem do tempo. Não sei mais nada, nem como cheguei aqui, nem onde exatamente estou. Como posso ajudar-vos? Hesíodo respondeu: Entendi agora a tua presença, caro Einstein. Não tenho dúvidas de que, mesmo não tendo seguido nenhuma religião e nem ter sido um inventor de calendários, tu tens todas as credenciais para estar aqui conosco. Pois ninguém até hoje entendeu melhor o tempo do que o grande Albert Einstein. Não sabia de tua vinda, mas agradeço, pois sei que podes ajudar-nos a concluir qual dos calendários devemos padronizar na Terra, ou seja, qual povo teria sido o criador do melhor instrumento de contagem do tempo. Com toda a honra, respondeu o cientista. É verdade, eu não criei calendários e nunca segui nenhuma religião ou seita.
Vós sabeis que nunca acreditei na existência de um Deus ou de deuses que dão prêmios aos bons e castigam os maus. Nem acredito que haja um ou mais deuses vinculados a igrejas criadas pelo homem. No entanto, acredito que alguém que não consigo definir criou o universo de alguma maneira. Os deuses ali presentes não se mostraram nem um pouco chateados com a posição do cientista. A mente brilhante de Einstein e a sua compreensão revolucionária do universo despertaram a curiosidade daqueles seres atemporais. Einstein disse: "Meus mestres, tudo é relativo. Todo mundo sabe que para mim tudo é assim", disse Einstein, o criador da teoria da relatividade, usando o seu senso de humor, e prosseguiu: "O tempo não é uma medida fixa, mas uma dimensão onde os eventos ocorrem e se sucedem. E se mistura com o conceito de espaço e velocidade. Tudo depende de onde e como estamos. Tudo o que posso vos dizer é que contar o tempo não tem tanta importância. O que vale é o que os humanos podem fazer com o tempo disponível que tem na Terra, que não é eterno. E o que é o tempo? Uma coleção de instantes. Todos esses instantes precisam ser melhor vividos, sem apego a crenças, convicções ou calendários. E o que é a humanidade? Uma coleção de seres semelhantes. Todos esses seres têm necessidades, sonhos e medos. E é o medo da carência e da ameaça que traz a guerra, a traição, o ódio e a mentira. Acreditem, tudo é relativo. E todo o resto é, com certeza, o imponderável. É o que posso vos dizer. Os sábios perceberam que, embora suas abordagens fossem diferentes, todas buscavam dar um significado ao tempo, uma oportunidade única que corre igualmente para todos e termina de modo diferente para cada um. Contar a quantidade de tempo não é o mais importante, pensaram, mas sim a qualidade do que cada um pode fazer com os instantes que tem. E terminaram a reunião sem votar nada, mas com a resolução de deixar a seguinte mensagem: que em 2024, cada um possa se lembrar que, embora sua cultura e suas crenças sejam diferentes, o tempo é um recurso democrático, único e imprevisível, nada mais que uma coleção de momentos que precisam ser utilizados com sabedoria, em nome de uma vida um pouco melhor. E por que apenas um pouco melhor e não muito melhor? Não nos esqueçamos. O imponderável nos ronda o tempo todo. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, faça sua inscrição no canal, compartilhem esse vídeo e ajudem o nosso canal a crescer. Até o nosso próximo vídeo e feliz ano novo! Pois é tempo de aproveitar o tempo.